Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Contos de Emily. Espero muito que vocês gostem da história de hoje. Uma semana antes do casamento da filha, e já sentindo um aperto no peito que não conseguia explicar, Dona Helena ouviu o conselho de uma amiga de infância e decidiu procurar uma cartomante local, daquelas que quase ninguém tinha coragem de encarar. Levou apenas uma foto do noivo da filha, sem imaginar que sairia dali com o coração disparado. No instante em que a cartomante olhou a imagem, empalideceu. O silêncio ficou pesado. Então, com a voz baixa e urgente, disse: "Vou contar tudo sobre o noivo da sua filha, mas antes que seja tarde demais e vocês cancelem tudo, faça o que eu vou dizer." Dona Helena sentiu as pernas fraquejarem, porque percebeu que não era superstição nem exagero. Havia algo por trás daquele aviso. "Mas antes de continuar, me diga de qual a cidade que você está ouvindo. Quero saber até onde essa história chegou." Dona Helena tinha 60 anos e conhecia bem o peso da vida. Não era força de expressão, não. Era o tipo de conhecimento que só vem para quem já perdeu, já chorou escondido e mesmo assim levantou no dia seguinte para fazer o que tinha que ser feito. Ela morava num apartamento de 2 quartos no bairro Sagrada Família, em Belo Horizonte, o mesmo apartamento que dividiu com o marido Antônio por mais de 20 anos. Antônio morreu de infarto fulminante num dia de terça-feira, no meio do expediente, sem aviso, sem despedida. Helena ficou com uma filha adolescente, um monte de conta para pagar e aquele silêncio enorme que a morte deixa quando leva alguém embora sem pedir licença. Isso fazia 8 anos. 8 anos em que Helena aprendeu a trocar chuveiro, a resolver problema no banco, a dormir sozinha numa cama que parecia grande demais. Trabalhou a vida inteira como auxiliar administrativa numa escola municipal, daquelas que conhecem todo mundo pelo nome, que guardam o lanche das crianças, que esquecem a merendeira, que resolvem pepino que nem era da obrigação delas. Se aposentou fazia pouco tempo e agora vivia com o dinheiro contado, mas sem dever nada para ninguém, o que já era uma vitória. Helena era uma mulher prática. Não acreditava em horóscopo, não jogava na loteria, não fazia simpatia de São João. Quando alguém vinha com história de energia, de pressentimento, de coisa do além, ela sorria com educação e mudava de assunto. Para ela, a vida era feita de trabalho, de decisão e de consequência. Cada um colhe o que planta, e ponto. Mas se tinha uma coisa que Helena não conseguia controlar, era aquele aperto no peito que aparecia sem explicação. Uma coisa que apertava bem no meio do peito, como se alguém tivesse colocado a mão ali e tivesse apertando devagar. Não era doença, já tinha ido no cardiologista, feito o exame, tudo normal. Era outra coisa. Era como se o corpo soubesse de algo que a cabeça ainda não tinha entendido. E fazia uma semana que esse aperto não ia embora. Helena sabia o motivo, ou pelo menos achava que sabia. O casamento da filha estava chegando. Carolina, Carol, ia casar dali a 10 dias com Bruno Teixeira, um rapaz bonito, educado, que apareceu na vida da filha há 1 ano e meio através de um aplicativo de namoro. E Helena, por mais que tentasse, não conseguia ficar feliz do jeito que uma mãe deveria ficar. Carol tinha 28 anos. Era formada em contabilidade, trabalhava num escritório no centro de Belo Horizonte, era dedicada, organizada, dessas que fazem planilha até para lista de compras. Mas no amor, Carol era outra pessoa. Ficava boba, ficava cega. Desde pequena era assim. Se encantava fácil e depois sofria quando a realidade aparecia. Helena já tinha visto a filha chorar por namorado que não prestava umas 3 ou 4 vezes, mas dessa vez era diferente. Dessa vez tinha anel no dedo, convite impresso e data marcada. Bruno chegou como chega vento em tarde de tempestade. Bonito, de um jeito que chamava atenção. Alto, cabelo escuro, sempre de camisa social bem passada. Falava bem, sabia conversar sobre qualquer assunto, puxava a cadeira para a mulher sentar, abria a porta de carro, mandava flor sem motivo. Dizia que era engenheiro numa empresa de construção civil, que tinha vindo de Goiânia fazia 2 anos para tocar um projeto grande em Belo Horizonte. Carol conheceu ele pelo aplicativo e na primeira semana já estava encantada. Helena lembrava bem do primeiro jantar.
Foi num restaurante ali perto da Savassi, um lugar bonito, com vela na mesa e música ao vivo. Bruno chegou com um buquê de rosas, cumprimentou Helena com um beijo no rosto e um sorriso largo. Conversou sobre tudo: futebol, política, economia, viagem. Sabia ouvir, o que é raro em homem. E olhava para Carol de um jeito que fazia a menina derreter ali na cadeira. Mas Helena reparou numa coisa naquela noite. Quando ela perguntou sobre a família dele, Bruno desviou. Não foi grosseiro, não ficou sem graça. Foi sutil, como quem troca de assunto sem que ninguém perceba. Disse que os pais moravam em Goiânia, que eram gente reservada, que não tinham costume de viajar. E mudou para outro assunto tão rápido que Helena quase deixou passar. Quase, porque o aperto no peito deu um sinal naquela hora. Na volta para casa, Helena comentou com Carol: Filha, ele é bonito e educado, mas você reparou que ele não fala quase nada da família? Carol revirou os olhos. Mãe, pelo amor de Deus, nem todo mundo é de ficar expondo a família no primeiro jantar. A senhora quer o quê? Que ele traga a certidão de nascimento dos pais? Helena não insistiu. Conhecia a filha. Quando Carol se fechava, não adiantava empurrar. Era como porta de aço. Quanto mais força, mais trancada ficava. Os meses foram passando e Bruno foi se instalando na vida de Carol como se sempre tivesse estado ali. Depois de 6 meses de namoro, se mudou para o apartamento dela. Helena achou cedo. Carol disse que era coisa de gente velha pensar assim. Bruno passou a frequentar os almoços de domingo na casa de Helena, sempre simpático, sempre com uma garrafa de vinho ou uma sobremesa na mão. Ajudava a lavar a louça, elogiava a comida, perguntava como Helena estava. O genro perfeito, no papel. Mas Helena continuava reparando. Em 1 ano e meio de relacionamento, Bruno nunca trouxe um amigo para apresentar. Nunca. Carol tinha ido ao escritório dele uma vez, mas ele disse que não podia receber visita por política da empresa. Os pais de Goiânia nunca vieram, nunca fizeram uma videochamada, nada. Quando o noivado foi anunciado, Bruno disse que os pais viriam para o casamento. Mas até agora, faltando 10 dias, nada de confirmação. E tinha mais uma coisa que tirava o sono de Helena. Fazia 1 mês que Bruno começou a falar em comprar apartamento. Disse que tinha um contato num banco que podia dar boas condições de financiamento. Pediu os documentos de Carol: CPF, comprovante de renda, comprovante de endereço, cópia da carteira de trabalho. Carol entregou tudo. Afinal, iam casar, iam construir uma vida juntos. Era normal. Helena ficou sabendo e não disse nada, mas o aperto no peito apertou mais. Era uma quinta-feira à noite quando Helena chegou em casa depois de ir numa loja de vestidos no Barro Preto. Tinha experimentado um vestido cor de champanhe para usar no casamento da filha. A vendedora disse que ficou elegante, que ela parecia 10 anos mais nova. Helena sorriu no espelho, mas o sorriso não chegou nos olhos. Ali, naquele espelho grande da loja, por 1 segundo Helena se viu jovem. Viu a si mesma com 20 e poucos anos, no dia do próprio casamento com Antônio. Um casamento simples, na igrejinha do bairro. Antônio de terno emprestado, nervoso, suando feito condenado. Ela com um vestido que a irmã mais velha tinha usado 2 anos antes, ajustado pela costureira da esquina. Não tinha buffet caro, não tinha decoração de revista. Tinha amor de verdade, daquele que se sente na pele, no jeito que a outra pessoa te olha. Antônio olhava para Helena como se ela fosse a única mulher do mundo, e por 20 e tantos anos foi assim. Até o dia em que ele foi e não voltou. Helena comprou o vestido, voltou para casa e fez um chá de camomila. Sentou na cozinha do mesmo jeito que sentava toda noite e ficou olhando pela janela. A cidade lá embaixo, as luzes dos prédios, o barulho dos carros. Pensou em ligar para Carol, mas desistiu. A filha ia falar de flor, de bolo, de DJ, e Helena ia ter que fingir empolgação. Não estava com energia para isso. Pegou o celular e tentou ligar para o número dos pais de Bruno, aquele que Carol tinha passado para ela meses atrás. Chamou 3 vezes. Nas 3, deu fora de área. Helena ficou olhando para o celular com o senho franzido. Fora de área, toda vez. Guardou o telefone e foi dormir,
mas o sono custou a vir. No dia seguinte, sexta-feira, Helena recebeu uma ligação de Neide, a amiga mais antiga que ela tinha. As duas se conheciam desde criança, cresceram no mesmo bairro, estudaram na mesma escola, fizeram primeira comunhão juntas. Neide era o oposto de Helena em muita coisa. Falava alto, ria alto, chorava alto. Frequentava centro espírita, acreditava em intuição, em energia, em sinal do universo. Helena achava tudo isso bobagem, mas amava Neide do jeito que ela era. A amizade de verdade não precisa de concordância, precisa de respeito. Helena, tá fazendo o que amanhã de tarde? Perguntou Neide com aquele tom de quem já tinha um plano. Nada demais. Por quê? Quero te levar num lugar. Não me pergunta onde, só confia em mim. Helena já conhecia esse tom. Era o mesmo tom que Neide usou quando arrastou ela para uma palestra sobre vidas passadas, quando levou ela para conhecer um curandeiro no interior, quando insistiu para Helena tomar banho de ervas depois que Antônio morreu. Todas as vezes Helena foi por amizade e voltou achando a mesma coisa, que aquilo tudo era besteira. Neide, se for centro espírita, eu não vou. Não é centro espírita. Se for benzedeira, também não. Não é benzedeira. Confia em mim, Helena. Quando é que eu te pedi alguma coisa que não valesse a pena? Helena suspirou. Neide tinha esse poder. Conseguia convencer sem forçar, sem insistir demais. Era como se ela apertasse exatamente o botão certo. Tá bom. Amanhã depois do almoço. Mas se eu não gostar do lugar, eu vou embora. Combinado. Helena desligou e ficou pensando no que Neide estaria aprontando, mas a verdade é que a cabeça dela estava em outro lugar, estava em Bruno, no casamento, naquele aperto que não soltava. E sem querer, Helena lembrou de uma coisa que aconteceu 5 anos atrás. Neide ainda era casada com Sérgio, um sujeito que trabalhava num escritório de contabilidade ali no centro. Casados há 12 anos, 2 filhos. Neide começou a desconfiar que algo estava errado. Sérgio chegava tarde, vivia no celular, arranjava desculpa para tudo. Neide não tinha prova, só tinha aquele incômodo. Foi quando uma amiga indicou uma mulher que lia cartas. Neide foi. A mulher disse que o marido de Neide ia sair de casa por causa de uma pessoa do trabalho. Disse que era uma mulher morena, que morava no bairro Funcionários. E disse que Neide ia descobrir tudo em março. Helena lembrava de ter rido quando Neide contou. Ai, Neide, para com isso. Isso é coisa de gente que não tem o que fazer. 3 meses depois, em março, Neide encontrou as mensagens no celular de Sérgio, uma colega do escritório, morena. Morava no bairro Funcionários. Cada detalhe batia. Sérgio fez as malas e foi embora no mesmo mês. Helena nunca mais riu quando Neide tocava nesse assunto. No sábado, Neide buzinou em frente ao prédio de Helena pontualmente às 2 da tarde. Helena desceu, entrou no carro e olhou para a amiga com cara de desconfiança. Vai me falar para onde a gente está indo? Ou é surpresa até o fim? Neide saiu com o carro e pegou a rua em direção ao bairro Santa Teresa. Dirigia devagar, como sempre fazia quando estava pensando no que ia dizer. Helena, eu vou te levar numa mulher que lê cartas. Eu sabia. Neide, eu não acredito nessas coisas. Eu sei que não acredita, mas faz por mim, faz pela Carol. Helena ficou em silêncio. Pela Carol. Neide sabia apertar o botão certo. É a mesma mulher que acertou tudo sobre o Sérgio? A mesma. Dona Zulmira. Ela mora aqui em Santa Teresa há mais de 40 anos. Gente séria, Helena. Não é dessas que fica em barraca de feira. É uma senhora de quase 80 anos que vive numa casinha simples e recebe quem procura. Nem cobra preço fixo. A pessoa deixa o que quiser. E o que eu vou fazer lá? Perguntar se o casamento da minha filha vai dar certo? Você vai levar a foto do Bruno e deixar a mulher falar. Helena cruzou os braços. Aquilo era ridículo. Uma mulher de 60 anos, aposentada, racional, indo numa cartomante por causa de um aperto no peito. Se alguém da escola soubesse, ia virar piada na sala dos professores pelo resto do ano. Mas o aperto não parava. E Helena, por mais que não admitisse, estava com medo. Não sabia do quê, mas estava. Neide entrou numa rua estreita, daquelas ladeiras de Santa Teresa que parecem que vão acabar num beco.
Casas antigas, muros de pedra, árvores enormes com raízes saindo da calçada. O lugar tinha um ar de tempo parado, como se aquele pedaço de Belo Horizonte tivesse decidido ficar nos anos 70 e ninguém tivesse discordado. É aqui, disse Neide, estacionando em frente a um muro coberto de era. Atrás do muro aparecia o topo de uma jabuticabeira e o telhado de uma casa com telhas coloniais. Helena olhou para o portão de madeira descascada e respirou fundo. Neide, se tiver uma mulher com turbante e bola de cristal lá dentro, eu juro que eu vou embora. Neide riu e empurrou o portão. O quintal era simples e bonito. Chão de terra batida, uns vasos de samambaia pendurados na varanda, um banco de madeira debaixo da jabuticabeira. E na cadeira de balanço da varanda, um gato rajado dormia enrolado, como se o mundo não tivesse problemas. A porta da casa se abriu e apareceu uma mulher baixinha, de cabelo branco preso num coque, rosto cheio de rugas, mas com uns olhos que pareciam ver mais do que deviam. Usava um vestido de algodão florido daqueles de dona de casa, e chinelos. Nenhum turbante, nenhuma bola de cristal, parecia uma avó qualquer. Neide, minha filha, disse a mulher com um sorriso manso. E trouxe companhia. Dona Zulmira, essa é a Helena, minha amiga que eu comentei. Dona Zulmira olhou para Helena e ficou em silêncio por uns 3 segundos. Foi rápido, mas Helena sentiu o peso daquele olhar. Era como se a velha tivesse lido um livro inteiro em 3 segundos. Entra, minha filha, eu fiz café fresco. A casa cheirava a café coado e erva cidreira. Era pequena, com piso de taco antigo e paredes com fotos em preto e branco de gente que Helena não conhecia. Na sala, tinha uma mesa redonda com toalha de crochê, uma vela acesa e um baralho de cartas gasto, com as bordas amassadas de tanto uso. Helena sentou na cadeira que Dona Zulmira indicou. Neide ficou de pé perto da porta, como se já soubesse o protocolo. O gato rajado entrou atrás delas e pulou na janela, ficando ali parado, olhando para a mesa com uma atenção que não combinava com o bicho. A senhora trouxe a foto? Perguntou Dona Zulmira, sentando na cadeira do outro lado da mesa. Helena olhou para Neide, que fez um gesto com a cabeça. Helena tirou o celular do bolso e abriu uma foto de Bruno. Era uma foto de um churrasco que teve na casa dela uns meses atrás. Bruno sorrindo, copo na mão, bonito como sempre. Dona Zulmira pegou o celular com cuidado, como se fosse uma coisa frágil. Olhou para a foto por um longo tempo. O sorriso sumiu do rosto dela. As rugas pareceram ficar mais fundas. Ela colocou o celular na mesa, virado para baixo, e ficou em silêncio. O gato na janela parou de se lambir e ficou olhando fixo para a velha. Dona Zulmira pegou o baralho, embaralhou devagar e colocou na frente de Helena. Corta, disse. Helena dividiu o baralho em 2. Dona Zulmira pegou a metade de cima e virou a primeira carta. Ficou olhando, virou a segunda. Olhou mais, virou a terceira e fechou os olhos por um instante. Quando abriu, olhou direto para Helena. Aqueles olhos que pareciam ver tudo. Sua filha vai casar, não vai? Helena engoliu seco. Vai. Daqui a 10 dias. Não deixe sua filha casar com esse homem. A frase caiu como pedra em poço fundo. O silêncio que veio depois era tão pesado que Helena conseguia ouvir o próprio coração batendo. Como assim? A voz de Helena saiu fina, diferente. Esse homem não é quem diz ser. Ele não veio por amor. Ele veio por outra coisa. Dona Zulmira falava baixo, mas cada palavra tinha peso. Eu vejo engano, vejo papéis, vejo dívida. Ele está armando alguma coisa com os documentos da sua filha. Helena sentiu o sangue esfriar. Os documentos. Bruno tinha pedido os documentos de Carol fazia 1 mês. Para comprar apartamento, ele disse: coisa normal de casal que vai casar. A senhora está dizendo que ele é golpista? Eu estou dizendo que as cartas mostram, minha filha. Eu não invento, eu leio. E o que eu estou lendo aqui é coisa séria. Mas escuta bem o que eu vou te falar. Dona Zulmira se inclinou para frente. Antes de cancelar qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa para sua filha, vai no banco. Pergunta o que foi feito no nome da Carolina. Pede para ver tudo. Se eu tiver errada, casa sua filha e vai ser feliz. Mas se eu tiver certa, a senhora vai agradecer por ter vindo aqui. Helena ficou parada na cadeira, sem conseguir se mexer.
A cabeça girava. Parte dela queria levantar e ir embora, dizer que era tudo mentira, que Bruno amava a Carol, que aquilo era coisa de gente supersticiosa. Mas outra parte, aquela parte que vivia com um aperto no peito, aquela parte que reparou nos sinais que a filha não queria ver, essa parte sabia que precisava ouvir. Dona Zulmira pegou a mão de Helena por cima da mesa. A mão da velha era seca e quente, cheia de calos. Não tenha medo da verdade, minha filha. É melhor doer agora do que destruir depois. Helena levantou. As pernas tremiam. Agradeceu com a cabeça porque a voz não saía e foi em direção à porta. Neide veio atrás, calada. O gato pulou da janela e foi atrás delas até o portão, como se estivesse fazendo escolta. No carro, Helena ficou em silêncio a viagem toda. Neide dirigia sem falar nada, só de vez em quando olhava para a amiga. Quando chegaram no prédio de Helena, Neide desligou o motor e disse: "Verifica, custa nada verificar." Helena concordou com a cabeça e saiu do carro. Subiu de elevador, entrou no apartamento, largou a bolsa no sofá e sentou na cozinha. Ficou ali olhando para o nada, com a frase da cartomante repetindo na cabeça feito disco riscado. Não deixe sua filha casar com esse homem. Aquela noite, Helena não dormiu. Ficou deitada na cama no escuro, com os olhos abertos, pensando em tudo o que sabia sobre Bruno. E o que era assustador é que quando parou para pensar de verdade, percebeu que não sabia quase nada. Bruno Teixeira, 33 anos, engenheiro civil, veio de Goiânia. Trabalhava numa empresa de construção. Essas informações, todas elas, tinham vindo da boca dele. Helena nunca viu um diploma, nunca viu um holerite, nunca conheceu um colega de trabalho, nunca foi no tal escritório, nunca falou com os pais que supostamente moravam em Goiânia e que até agora não tinham confirmado presença no casamento. E os documentos? Há um mês, Bruno pediu tudo de Carol: CPF, comprovante de renda, cópia da carteira de trabalho, comprovante de endereço. Carol entregou sem pensar, porque confiava nele, porque estavam planejando o futuro juntos. Helena lembrou que na época sentiu uma pontada no peito, mas não disse nada. Não queria ser a mãe chata, a sogra intrometida, a velha que implica com o genro. Helena virou de lado na cama e olhou para o porta-retrato na mesinha de cabeceira. A foto de Antônio sorrindo, aquele sorriso aberto de quem não escondia nada. Antônio era transparente como água de nascente. O que ele sentia, mostrava. O que pensava, falava. Com Antônio, Helena nunca teve dúvida, nunca teve aperto no peito. Com Bruno, o aperto não parava desde o primeiro dia. "Antônio, me ajuda!" Ela sussurrou para o porta-retrato. "Me diz o que fazer." O porta-retrato não respondeu, claro, mas Helena sentiu uma calma estranha, como se alguém tivesse colocado a mão no ombro dela e dito: "Vai, Helena, levanta e faz o que tem que fazer." Na manhã de segunda-feira, Helena acordou cedo, tomou café preto forte, se vestiu e saiu de casa. Ia ao banco, ia verificar. Se fosse besteira da cartomante, ótimo. Voltava para casa, terminava de arrumar o vestido e ajudava a filha com os últimos detalhes do casamento. Mas se não fosse besteira, se Dona Zulmira tivesse razão, então Helena precisava saber antes que fosse tarde demais. O banco ficava no centro da cidade, num prédio grande de vidro espelhado na Avenida Afonso Pena. Helena entrou, pegou a senha e sentou para esperar. Ao redor dela, gente normal fazendo coisa normal. Pagando conta, tirando extrato, pedindo empréstimo. Gente que não fazia ideia de que a senhora de 60 anos, sentada ali na cadeira de plástico, estava prestes a descobrir algo que ia mudar tudo. Quando chamaram o número dela, Helena foi até o guichê. Uma moça jovem, de cabelo preso e crachá com o nome Priscila, atendeu com aquele sorriso padrão de funcionária de banco. "Bom dia. Em que posso ajudar?" "Bom dia. Eu queria falar com o gerente, por favor. É um assunto delicado." A moça olhou para ela com um pouco de desconfiança, mas pegou o telefone e ligou para alguém. Depois de uns minutos, um homem de meia idade apareceu. Terno cinza, cabelo penteado para o lado, cara de quem resolve problema o dia inteiro. "Dona Helena?" "Eu sou Carlos Eduardo, gerente da agência. Vamos até a minha sala." A sala era pequena, com uma mesa cheia de papel,
um computador e uma foto de família num porta-retrato. Carlos Eduardo ofereceu água. Helena aceitou. Precisava de alguma coisa para fazer com as mãos, que não paravam de tremer. O senhor pode verificar se houve alguma movimentação estranha no nome da minha filha? Carolina dos Santos Macedo. Ela é correntista desse banco. A senhora tem procuração dela para tratar de assuntos bancários? Não tenho, mas eu sou mãe dela e estou preocupada. O noivo dela pediu os documentos dela faz um mês para supostamente dar entrada num financiamento. E eu tenho motivos para achar que alguma coisa não está certa. Carlos Eduardo olhou para ela por um momento. Helena viu que ele estava pensando, pesando o que podia e o que não podia fazer. Então, ele virou para o computador e digitou alguma coisa. O rosto dele mudou. Foi sutil, mas Helena percebeu. A sobrancelha que levantou meio centímetro, o lábio que apertou, ele digitou mais alguma coisa. Olhou para Helena, olhou para o computador de novo. Dona Helena, o que eu vou dizer agora é grave, e normalmente eu não poderia compartilhar informações de correntista com terceiros. Mas dada a natureza do que eu estou vendo aqui, eu vou abrir uma exceção. A senhora depois vai precisar trazer sua filha aqui pessoalmente. Helena sentiu o estômago revirar. Pode falar. Há 3 semanas foi feita uma solicitação de empréstimo pessoal no valor de R$280 mil. O solicitante é Bruno Teixeira da Silva e sua filha Carolina consta como fiadora. A assinatura dela está nos documentos, mas pelo que eu estou vendo aqui, o padrão da assinatura apresenta inconsistências com a assinatura que temos no cadastro. Helena segurou na borda da mesa. Tá dizendo que a assinatura é falsa? Eu estou dizendo que há inconsistências que precisam ser periciadas, mas tem mais. Carlos Eduardo respirou fundo. Há um mês foi feita uma solicitação de financiamento imobiliário usando os dados da Carolina como comutuária. O imóvel em questão está no nome de uma empresa que, pelo que consta aqui, tem ligação com o tal Bruno Teixeira. Que empresa? Uma empresa de fachada, pelo que tudo indica. Capital social mínimo, registrada há poucos meses. Helena sentiu que o chão estava se abrindo debaixo dos pés dela, mas ainda não tinha acabado. E tem mais uma coisa, dona Helena. Em novembro do ano passado, foi emitido um cartão de crédito no nome da Carolina, com limite de R$15 mil. O cartão foi enviado para o endereço do Bruno, não para o endereço da Carolina, e esse cartão tem fatura em aberto de quase R$14 mil. Helena fechou os olhos. R$14 mil. 280 mil do empréstimo, mais o financiamento. Bruno estava montando uma bomba debaixo da vida da filha dela, e Carol não fazia a menor ideia. A cartomante estava certa, Helena murmurou, mais para si mesma do que para o gerente. Como? Nada. Desculpa. O que eu preciso fazer agora? Carlos Eduardo foi claro e direto. Explicou que Helena precisava trazer Carol ao banco o mais rápido possível para contestar todas as operações, que o empréstimo ainda estava em análise e podia ser barrado, que o financiamento também estava em fase de aprovação e que o cartão de crédito precisava ser bloqueado imediatamente, com o registro de que Carol nunca solicitou nem recebeu o cartão. E eu recomendo fortemente que a senhora procure a polícia. O que foi feito aqui é crime. Falsificação de assinatura, uso indevido de dados pessoais, estelionato. Helena passou quase 2 horas no banco. Anotou tudo, pediu cópias do que era possível, agradeceu Carlos Eduardo pela coragem de ter aberto aquela exceção. O gerente apertou a mão dela e disse baixo: Dona Helena, eu tenho filha também. Se fosse comigo, eu ia querer que alguém fizesse a mesma coisa. Helena saiu do banco e parou nos degraus da entrada. O sol de Belo Horizonte batia forte, o trânsito da Afonso Pena passava barulhento, gente andando para todo lado, mundo girando normal. E ela ali, parada, com a vida da filha em pedaços, dentro de uma pasta de papel. Sentou num banco de praça ali perto e ligou para Neide. Neide! Helena, fala. Foi no banco? Fui. A cartomante estava certa, Neide. Estava certa em tudo. Contou tudo por cima sem conseguir segurar a voz. Neide ficou calada do outro lado, coisa rara. Quando Helena terminou, Neide disse: Agora a senhora precisa contar para Carol.
Helena olhou para o céu. Lá em cima, um avião deixava um rastro branco cortando o azul. 1 ano e meio. Carol tinha passado 1 ano e meio da vida dela ao lado de um homem que estava montando uma armadilha. E agora Helena ia ter que ser a pessoa a contar para a filha que o príncipe encantado era, na verdade, um golpista. Respirou fundo. Levantou do banco e foi. Helena foi até o apartamento de Carol sem avisar. Não ligou antes, não mandou mensagem, tinha medo de que se abrisse a boca pelo telefone, a voz ia tremer e Carol ia perceber que alguma coisa estava errada. E Carol, conhecendo Carol, ia ligar para o Bruno na mesma hora, perguntando o que estava acontecendo. Se Bruno desconfiasse, podia sumir antes que qualquer providência fosse tomada. O apartamento ficava no bairro Floresta, num prédio de 6 andares com portaria simples. Helena subiu de elevador, apertou a campainha e esperou. Carol abriu a porta sorrindo, de cabelo preso e camiseta velha. Atrás dela, a mesa da sala estava cheia de lembrancinhas do casamento. Caixinhas enfeitadas com laço, uma do lado da outra, organizadas com aquele capricho que só Carol tinha. Mãe, que surpresa! Entra! Tô montando as lembrancinhas, olha que bonitinho ficou. Helena entrou e olhou para aquela mesa. Cada caixinha representava um convidado, uma pessoa que ia receber aquele mimo e sorrir. E agora nenhuma daquelas caixinhas ia chegar a lugar nenhum. Filha, senta aqui comigo. Carol olhou para a mãe e o sorriso foi murchando devagar. Helena tinha uma cara que Carol conhecia. Era a mesma cara que a mãe fez no dia em que sentou na beira da cama dela, quando Carol tinha 15 anos, e disse que o pai não ia mais voltar para casa. A cara de quem vai quebrar o mundo de alguém e sabe que não tem como evitar. Mãe, o que foi? A senhora está me assustando. Senta, Carol. Carol sentou no sofá. Helena sentou do lado e segurou as mãos da filha. Respirou fundo e começou a contar. Contou da visita cartomante e Carol revirou os olhos como Helena sabia que ia revirar. Contou da ida ao banco e Carol parou de revirar os olhos. Contou do empréstimo de R$280 mil, do financiamento, do cartão de crédito com quase R$14 mil de dívida. A cada frase, o rosto de Carol ia mudando. Primeiro incredulidade, como quem ouve uma piada sem graça. Depois confusão, como quem não consegue encaixar as peças. E por fim, um desespero mudo que foi tomando conta dos olhos dela até transbordar. Não, isso é mentira. O Bruno não faria isso comigo. Filha, eu vi os documentos no banco. O gerente me mostrou tudo. A assinatura que está lá não é a sua. Então é um erro do banco. Alguém usou os dados dele, não foi ele. Carol, ele pediu seus documentos há 1 mês. Ele tem tudo. Seu CPF, seu comprovante de renda, tudo o que precisa para fazer isso. Carol levantou do sofá. Andou até a janela. Voltou, sentou de novo. As mãos tremiam. Helena conhecia aquele movimento. Carol fazia isso desde criança, quando estava prestes a desabar. Andava de um lado para o outro como bicho preso, até que a barragem estourava. A senhora sempre implicou com ele, desde o começo, sempre com essa cara de desconfiada, sempre fazendo pergunta. Ele até comentava comigo, a sua mãe não gosta de mim. A frase doeu em Helena como tapa no rosto, mas ela aguentou. Não era a hora de se defender. Filha, eu posso estar errada sobre muita coisa na vida, mas sobre isso eu não estou. Vai no banco comigo amanhã. Vê com seus próprios olhos. Se eu estiver errada, eu peço desculpa para o Bruno de joelhos no meio da Praça 7. Carol olhou para a mãe. Os olhos já estavam vermelhos. E se a senhora estiver certa? Helena não respondeu. Não precisava. O silêncio durou um tempo que pareceu hora. Depois, Carol sentou no chão, ali mesmo, no meio das lembrancinhas espalhadas, e começou a chorar. Não era choro de raiva, nem de tristeza. Era choro de quem sente o chão sumindo debaixo dos pés. Helena desceu do sofá e sentou no chão do lado da filha. Puxou Carol para perto e abraçou. Carol encostou a cabeça no ombro da mãe e chorou mais. Helena segurou firme, a mesma firmeza de quando Carol tinha 5 anos e chorava porque o gato de estimação tinha fugido. Helena ajoelhada no chão dizendo: vai passar, meu amor. A mamãe está aqui.
30 anos depois, mesma frase, mesmo abraço, só a dor que era maior. Quando Carol se acalmou, Helena disse baixo: "A gente não vai falar nada pro Bruno ainda. Primeiro a gente confirma tudo, depois decide o que fazer. Amanhã de manhã a gente vai no banco juntas." Carol concordou com a cabeça. Não tinha mais energia para discutir. Naquela noite, Helena dormiu no apartamento da filha. Bruno mandou mensagem dizendo que ia chegar tarde, coisa de trabalho. Carol respondeu um tá bom seco e desligou o celular. As duas ficaram na sala, quietas, tomando chá sem gosto, olhando para o nada. Antes de dormir, Carol fez uma coisa. Pegou o tablet que Bruno deixava em casa, aquele que ele usava para ver vídeo e jogar. Não tinha senha. Carol abriu o aplicativo de mensagens e começou a procurar. Helena ficou do lado, em silêncio. Carol rolava as conversas com os dedos tremendo, até que parou. O rosto dela endureceu. "Mãe, vem ver isso." Helena se aproximou. Na tela, uma conversa entre Bruno e um contato salvo como Marcão. As mensagens eram de 2 dias atrás. "E aí, tá tudo certo pro casório?" perguntava Marcão. "Na boa, 10 dias e tá feito. Depois do casamento, tiro mais uns empréstimos e caio fora. Essa aqui é certinha, trabalhadora, crédito limpo. Perfeita. E se ela descobrir?" "Descobre nada. A contadora trouxa tá tão apaixonada que não desconfia nem se eu pedir o rim dela. Igualzinha a de Curitiba." A de Curitiba. Helena leu e releu. Ele já tinha feito isso antes, com outra mulher, em outra cidade. Carol era só mais uma na lista. Carol colocou o tablet na mesa devagar, como se fosse feito de vidro. O rosto dela estava branco. "Contadora trouxa!" Ela repetiu baixo. Helena pegou o celular e fotografou cada mensagem. Tirou print de tudo. Depois abriu as gavetas do escritório de Bruno e encontrou o que já esperava. Uma pasta preta com cópias dos documentos de Carol. RG, CPF, comprovante de renda, comprovante de endereço. E no meio da pasta, uns papéis com a assinatura de Carol falsificada. Tudo organizadinho, metódico, profissional. O cara sabia o que estava fazendo. Helena fotografou tudo, colocou de volta no lugar e guardou o celular. Amanhã de manhã, primeiro o banco, depois o advogado, depois a delegacia, disse Helena com uma firmeza que ela mesma não sabia de onde vinha. Carol não respondeu. Estava olhando para as lembrancinhas na mesa. Cada caixinha com lacinho, cada uma representando uma mentira. Na manhã seguinte, mãe e filha foram ao banco juntas. Carol contestou tudo pessoalmente. O empréstimo foi barrado, o financiamento cancelado, o cartão bloqueado. A funcionária que atendeu Carol olhava com pena, mas foi eficiente. Preencher formulário, assinar documento, registrar contestação, burocracia que dói na alma. Depois do banco, foram no escritório do Dr. Maurício, um advogado que o vizinho de Helena recomendou. Homem de meia-idade, cabelos grisalhos, escritório cheio de livro empilhado e diploma na parede. Ouviu tudo com atenção. Olhou os documentos, os prints das mensagens, o relatório do banco. Isso é estelionato. Artigo 171 do Código Penal. Falsificação de assinatura, uso indevido de dados pessoais. Dependendo do desdobramento, ele pode pegar de 1 a 5 anos. Primeira coisa que vocês precisam fazer é registrar um boletim de ocorrência. Helena e Carol foram à delegacia no mesmo dia. O delegado Fábio, um homem de 40 e poucos anos com cara de cansado, recebeu as duas, ouviu a história e fez o registro. Quando Carol disse o nome completo de Bruno e a cidade de origem, o delegado digitou no sistema e levantou a sobrancelha. Bruno Teixeira da Silva. Tem 2 passagens por estelionato, uma em Curitiba, outra em Florianópolis. Mesmo padrão de operação. Ele se aproxima da vítima, conquista a confiança, pede documentos e começa a abrir crédito no nome da mulher. Carol fechou os olhos. Helena apertou a mão da filha por debaixo da mesa. As vítimas anteriores registraram a ocorrência, mas ele fugiu antes de qualquer medida mais séria. O cara é escorregadio. Helena olhou para o delegado. E agora? Agora a gente vai atrás dele. Com o que vocês trouxeram, tem material de sobra para pedir mandado.
Carol quis confrontar Bruno naquela mesma noite. Helena tentou convencer a filha a esperar, a deixar a polícia agir. Mas Carol estava com uma raiva fria que Helena nunca tinha visto na filha. Era a raiva de quem foi humilhada no lugar mais íntimo, no amor. Eu preciso olhar na cara dele, mãe. Preciso que ele saiba que eu sei. Helena aceitou. Mas não ia deixar a filha ir sozinha. Combinaram que Helena ficaria esperando no carro, em frente ao prédio, com Neide. Carol subiu. Bruno estava na sala, deitado no sofá, mexendo no celular. Quando Carol entrou, ele sorriu com aquele sorriso que ela um dia achou encantador e que agora fazia o estômago dela revirar. Oi, amor. Chegou cedo hoje. Carol colocou a pasta com todos os documentos na mesa de centro. Prints da conversa com Marcão, relatório do banco, cópia do boletim de ocorrência. O que é isso? Ele perguntou, ainda com um sorriso. É tudo, Bruno. Tudo que você fez no meu nome. Tudo que você planejou. Tudo que você achou que eu nunca ia descobrir. O sorriso morreu. Bruno pegou os papéis e foi folheando. O rosto dele mudava a cada página. Primeiro surpresa, depois irritação, depois aquele cálculo frio de quem está pensando na próxima jogada. Carol, isso é algum mal-entendido. Alguém está colocando coisa na sua cabeça. Sua mãe, não é? Ela nunca foi com a minha cara. Contadora trouxa. Foi isso que você disse pro Marcão. Igualzinha a de Curitiba. Bruno se levantou do sofá. A máscara caiu de vez. Não tinha mais sorriso. Não tinha mais charme. O que ficou ali de pé era um homem frio, calculando quanto tempo tinha para sair daquela situação. Tá, e daí? Você vai fazer o quê? Ir na polícia? Já fui, hoje de manhã. Você tem 2 passagens por estelionato em outros estados, Bruno. O delegado já sabe quem você é. Bruno empalideceu. De verdade. A pele ficou cinzenta, os olhos apertaram. Ele olhou para a porta como quem mede a distância. Você não vai provar nada. Eu digo que você assinou tudo de livre vontade. Os peritos vão dizer diferente. E o Marcão também, quando for intimado. Bruno ficou em silêncio por uns 5 segundos que pareceram 5 minutos. Depois pegou uma mochila do armário e começou a jogar coisas dentro. Roupas, carregador, documentos. Carol ficou parada, de braços cruzados, vendo o homem que ela quase chamou de marido arrumando as malas como um fugitivo. A porta do apartamento se abriu. Dona Helena entrou. Não aguentou esperar no carro. Ela olhou para Bruno com aqueles olhos de 60 anos de vida, de quem já perdeu marido, criou filha sozinha, trabalhou até o osso e nunca pediu favor para ninguém. Bruno sustentou o olhar por meio segundo e desviou. Você quase destruiu a vida da minha filha, disse Helena. A voz era baixa, mas firme como concreto. Mas não conseguiu. Agora pega suas coisas e desaparece. Bruno passou por elas em direção à porta. No corredor, antes de entrar no elevador, virou e disse: Vocês vão se arrepender. Helena respondeu sem piscar. O único arrependimento aqui é o tempo que a minha filha perdeu com você. O elevador fechou e ele foi embora. Carol desabou no sofá. Helena sentou do lado. Ficaram ali, quietas, ouvindo o silêncio do apartamento que agora parecia outro lugar. As lembrancinhas do casamento continuavam na mesa, cada caixinha com lacinho, cada uma agora sem destino. Os dias seguintes foram difíceis. Helena ligou para cada convidado. Explicou sem dar detalhes. O casamento foi cancelado. É assunto pessoal. Obrigada pela compreensão. Algumas pessoas fizeram perguntas, outras entenderam pelo tom de voz que não era hora de curiosidade. O buffet cobrou multa de cancelamento. O fotógrafo devolveu metade. A florista foi compreensiva. A dona do salão de festas lamentou, mas negócio é negócio. Carol se mudou de volta para o apartamento da mãe. Dormia no quarto que foi dela quando criança, debaixo do mesmo edredom, olhando para o mesmo teto com a trincazinha no canto que estava ali desde que ela se lembrava. Nos primeiros dias, não queria comer, não queria falar, não queria sair da cama. Helena respeitava, mas não deixava a filha afundar. Todo dia de manhã, Helena entrava no quarto, abria a cortina e dizia: Levanta, filha, o café está pronto. Era o que a mãe dela, Dona Aparecida, fez quando Helena ficou viúva.
Nos piores dias, quando Helena queria sumir do mundo, Dona Aparecida entrava no quarto com aquele jeito firme e dizia: "Levanta, Helena, a vida não espera. Sua filha precisa de você." E Helena levantava. Não porque queria, mas porque precisava. Agora era a vez dela fazer o mesmo. 2 semanas depois, a polícia informou que Bruno tinha fugido. Saiu da cidade, abandonou o apartamento com tudo dentro. Ninguém sabia para onde tinha ido. "Esses tipos não ficam parados", disse o delegado Fábio pelo telefone. "Provavelmente já está em outra cidade, com outro nome, procurando outra vítima. O comparsa dele, o tal Marcão, a gente já identificou e intimou. Ele está colaborando para tentar diminuir a própria situação. Foi por ele que a gente confirmou os golpes anteriores." Helena sentiu um aperto no peito. Não por ela, não por Carol, pela mulher desconhecida que ia ser a próxima. No banco, Carol resolveu tudo. O empréstimo nunca chegou a ser aprovado, o financiamento foi cancelado, o cartão foi bloqueado. Ficou a dívida de quase R$14 mil do cartão que Bruno usou. Carol teria que provar que não foi ela quem fez os gastos. Processo demorado, burocrático, cheio de papel para assinar. Mas o advogado garantiu que ia resolver. 2 meses se passaram. Carol voltou a trabalhar. Helena retomou a rotina. Café de manhã, feira na quarta, novela à noite. A vida foi voltando ao eixo devagar, como o rio que enche depois da chuva e depois vai baixando até achar o leito de novo. Foi quando Neide ligou com uma notícia. Uma conhecida de Neide, a Beatriz, que trabalhava numa imobiliária, tinha começado a sair com um rapaz que conheceu por aplicativo. Bonito, educado, dizia que era engenheiro. Neide viu a foto no celular de Beatriz. Era Bruno. Outro nome, outro perfil, mas a mesma cara. Neide contou tudo para Beatriz. Mostrou o boletim de ocorrência, os prints, a história. Beatriz checou e encontrou no celular do sujeito a mesma pasta com cópias dos documentos dela. Rompeu no mesmo dia, sem confronto, sem drama. Simplesmente sumiu da vida dele. Quando Helena soube, sentiu um alívio misturado com tristeza. A história dela e de Carol tinha salvado uma mulher que elas nem conheciam, e a notícia se espalhou. As amigas de Beatriz passaram a foto de Bruno adiante. No bairro, o rosto dele ficou marcado. Se aparecesse de novo, alguém ia reconhecer. Num sábado de manhã, 3 meses depois de tudo, Helena acordou cedo e decidiu fazer uma coisa que estava guardando no coração. Comprou um bolo de fubá na padaria do seu Jerônimo, ali na esquina, e um ramalhete de margaridas na floricultura do mercado. Pegou o ônibus até Santa Teresa. A casa de Dona Zulmira estava igual. O muro de era, a jabuticabeira no quintal, o gato rajado dormindo na cadeira de balanço. Helena empurrou o portão e entrou. A velha estava sentada na varanda, tomando café numa xícara de louça com florzinha. "Sabia que a senhora vinha?" disse Dona Zulmira com aquele sorriso manso. Helena sentou no banquinho ao lado dela e entregou o bolo e as flores. "Dona Zulmira, eu vim agradecer. A senhora salvou minha filha." A velha pegou o bolo e cheirou. "Fubá de verdade. Hoje em dia é raro." Colocou o bolo do lado e olhou para Helena. "Eu não salvei ninguém, minha filha. As cartas mostraram o caminho. Quem decidiu seguir foi a senhora. Podia ter ido embora daqui naquele dia achando que eu era uma velha maluca, mas a senhora ouviu aqui." E apontou para o peito de Helena. "Eu quase não ouvi. Quase fui embora, mas não foi. E isso faz toda a diferença." As duas ficaram ali na varanda, tomando café, comendo bolo de fubá, conversando sobre o preço do tomate na feira, sobre a novela que Dona Zulmira achava sem graça, sobre o calor que não dava trégua. Conversa de gente simples que se entende sem precisar de muito. O gato veio se esfregar nas pernas de Helena, ronronando alto. "Ele lembra da senhora", disse Dona Zulmira. "Bicho sente gente boa." Quando Helena se levantou para ir embora, Dona Zulmira segurou a mão dela. "Sua filha vai ficar bem. Vai sofrer mais um tempo, vai chorar mais umas noites, mas vai ficar bem. E vai encontrar alguém de verdade. Isso eu não preciso de carta para saber. Mulher criada por mãe forte não fica no chão por muito tempo." Helena sorriu.
Desceu a ladeira de Santa Teresa com o coração mais leve do que tinha estado em meses. 6 meses depois do cancelamento do casamento, numa tarde de sábado, Helena estava na cozinha fazendo pão de queijo. Carol tinha vindo almoçar, como fazia todo fim de semana agora. Chegou diferente. Tinha cortado o cabelo, estava maquiada, usava uma blusa nova. Mãe, eu queria te contar uma coisa. Eu comecei a fazer terapia. Que bom, filha. E fiz uma amiga nova no trabalho. A gente saiu para tomar açaí depois do expediente na sexta. Foi bom. Fazia tempo que eu não ria daquele jeito, sabe? Helena sorriu tirando o pão de queijo do forno. Aquele cheiro de queijo derretido que enchia a cozinha e que sempre significou casa, família, segurança. Mãe, eu nunca te agradeci direito pelo que a senhora fez. Fiz o que qualquer mãe faria. Não, mãe. A senhora foi atrás, investigou, enfrentou. Eu te chamei de intrometida. Briguei com a senhora. Disse que a senhora nunca ia com a cara do Bruno. E a senhora estava certa o tempo todo. Helena largou a assadeira e olhou para a filha. Eu não estava certa, Carol. Eu estava com medo. Mãe sente as coisas, filha. Não sabe explicar, mas sente. E dizendo isso, Helena lembrou de Dona Aparecida, a mãe dela, que morreu há 15 anos. Lembrou de uma vez, quando Helena tinha uns 18 anos, que levou um namorado ruim para casa. O rapaz era bonito, falava bonito, mas tinha um olhar que não combinava com o sorriso. Dona Aparecida puxou Helena para o canto da cozinha e disse baixinho: "Esse aí tem olho de cobra. Passa longe." Helena não ouviu na época. Brigou com a mãe, disse que ela era atrasada, que não entendia nada. 2 meses depois, o rapaz sumiu levando o dinheiro que Helena tinha guardado para fazer um curso. Dona Aparecida não disse "eu avisei". Só fez café e sentou do lado da filha. Agora, 60 anos depois, Helena entendia. Aquela intuição de mãe que vem sem manual, sem explicação, passada de geração em geração como receita de família. Dona Aparecida passou para Helena. Helena passou para Carol. E um dia, quando Carol tivesse filhos, ia passar também. À noite, depois que Carol foi embora, Helena foi até a janela. O sol estava se pondo, aquele céu de Belo Horizonte que fica cor de laranja e rosa, bonito de um jeito que dói. Lá embaixo, Carol saiu do prédio, olhou para cima e acenou para a mãe. Helena acenou de volta. A vida continuava. Sem casamento, sem ilusões, mas com algo que nenhum golpista do mundo pode roubar: a verdade e o amor de mãe e filha. Helena fechou a janela e foi lavar a louça. Na rádio do vizinho tocava uma música antiga que Antônio gostava. Ela sorriu. Nem tudo se perdeu. O que importa de verdade nunca esteve em risco. E em algum lugar de Belo Horizonte, numa casa velha no bairro Santa Teresa, Dona Zulmira guardava o baralho na gaveta, dava um pedaço de bolo de fubá para o gato e ia dormir em paz, sabendo que as cartas, mais uma vez, tinham feito o trabalho delas. Essa história pode parecer ficção, mas reflete algo que acontece mais vezes do que a gente imagina. Todo ano, milhares de mulheres no Brasil são vítimas de golpes aplicados por pessoas em quem confiavam, pessoas que entraram na vida delas com sorriso, com carinho, com promessa de futuro, e que por trás desse teatro todo só queriam uma coisa: dinheiro. E sabe qual é a parte mais cruel desse tipo de golpe? Não é o dinheiro perdido, não é a dívida no nome. A parte mais cruel é a vergonha. A vítima sente vergonha de ter confiado. Sente vergonha de não ter percebido. Sente vergonha de contar para a família, para os amigos, para qualquer pessoa. E essa vergonha faz com que muitas mulheres fiquem caladas, engulam a dor e não denunciem. E quando a vítima se cala, o golpista continua livre para fazer de novo com outra pessoa. Helena poderia ter ficado calada. Carol poderia ter ficado calada. Poderiam ter resolvido tudo em silêncio, sem delegacia, sem boletim de ocorrência. Mas Helena sabia que o silêncio protege quem faz o mal, não quem sofre. E essa decisão, a decisão de falar, de denunciar, de não ter vergonha da própria dor, essa decisão salvou outra mulher. A Beatriz, que elas nem conheciam,
foi salva porque Helena e Carol tiveram coragem de abrir a boca. Eu quero falar com você que está ouvindo agora e que talvez esteja passando por algo parecido. Talvez não seja um golpe financeiro. Talvez seja um relacionamento em que você sente que alguma coisa não está certa, mas não consegue provar. Talvez seja um parceiro que controla seu dinheiro, que pede seus documentos, que afasta você da sua família, que faz você duvidar do que você sente. Presta atenção. Se o seu corpo está dizendo que alguma coisa está errada, escuta. O corpo fala antes da cabeça entender. Aquele aperto no peito, aquele incômodo que não passa, aquela sensação de que tem algo fora do lugar, isso não é frescura, isso não é exagero, isso é o seu instinto tentando te proteger. Dona Helena passou meses sentindo esse aperto e ignorou porque não queria ser a sogra chata, a mãe intrometida, a velha que implica com tudo. Quantas de nós fazem isso? Quantas de nós engolem o que sentem para não incomodar, para não parecer exagerada, para não causar problema? E quantas vezes esse silêncio cobra um preço alto demais depois? Existe uma coisa que a gente precisa entender de verdade. Desconfiar não é falta de amor. Verificar não é falta de confiança. Quando a gente ama alguém, a gente quer acreditar que está tudo bem. A gente quer tanto que aquilo seja verdade que ignora os sinais. É como se o coração colocasse uma venda nos olhos e dissesse: não olha para lá, se você olhar vai doer. E sim, dói. Descobrir a verdade dói. Mas sabe o que dói mais? Descobrir tarde demais, quando o estrago já foi feito, quando a dívida já está no seu nome, quando os anos já foram embora. E eu quero falar também sobre as mães, porque essa história é sobre uma mãe que salvou a filha. E mãe é um bicho estranho, viu? Mãe sente as coisas antes de acontecer. Mãe olha para o genro no primeiro jantar e já sabe se o rapaz presta ou não. Nem sempre acerta, claro que não. Mas quando aquele sexto sentido de mãe aperta, vale a pena prestar atenção. O problema é que as filhas nem sempre querem ouvir. Quando a gente está apaixonada, qualquer aviso soa como implicância, qualquer preocupação parece controle. E muitas vezes a filha só entende a mãe anos depois, quando já passou pela dor que a mãe tentou evitar. Se você é mãe e está sentindo que algo não está certo na vida do seu filho ou da sua filha, fala. Mesmo que briguem com você, mesmo que digam que você é exagerada, fala. Porque uma mãe que se cala para não incomodar pode acabar chorando depois por não ter falado. E se você é filha e sua mãe está insistindo em alguma coisa, para um segundo e pensa: será que ela não está vendo algo que eu não consigo enxergar? A história de Helena e Carol também nos ensina sobre recomeço. Recomeçar depois de uma traição de confiança é das coisas mais difíceis que existem. A gente fica com medo de confiar de novo, fica com medo de amar de novo, fica olhando para todo mundo com desconfiança, e isso é normal, faz parte do processo de cura, mas não pode durar para sempre. Chega um momento em que a gente precisa escolher: ou eu fico presa nessa dor, ou eu levanto e sigo. Não é fácil. Ninguém disse que é fácil, mas é possível. Carol fez terapia, fez amizade nova, voltou a rir. Helena continuou firme, fazendo café todo dia, abrindo a cortina todo dia, estando ali todo dia, porque é isso que sustenta a gente, nos piores momentos. Gente que fica, não gente que fala bonito, não gente que promete o mundo, mas gente que fica quando tudo desmorona. Helena ficou, Neide ficou, Dona Zulmira, do jeito dela, também ficou. E por último, eu quero falar sobre verdade. A verdade é desconfortável. A verdade machuca. A verdade tira o chão e bagunça tudo. Mas a verdade também liberta. Helena poderia ter saído da casa de Dona Zulmira naquele dia e fingido que nada aconteceu. Poderia ter deixado o casamento seguir, poderia ter rezado para tudo dar certo. Mas ela escolheu a verdade. E essa escolha, por mais que tenha doído, salvou a filha dela de uma destruição que levaria anos para consertar. E sabe o que eu acho mais bonito nessa história? É que Helena não precisou ser heroína de filme. Não precisou ser forte o tempo todo. Ela chorou, ela tremeu, ela teve medo. Na saída do banco, ela sentou num banco de praça e não conseguiu se mover.
Na casa da cartomante, as pernas dela tremiam. Na hora de contar para Carol, a voz falhava. Mas ela fez, mesmo assim. Coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer o que precisa ser feito, mesmo morrendo de medo por dentro. E isso qualquer uma de nós pode fazer. Se você conhece alguém que está numa situação parecida, não fique em silêncio. Às vezes a pessoa não consegue se salvar sozinha. Às vezes precisa de uma Neide na vida dela. Alguém que insista, que puxe pela mão, que leve até a verdade mesmo quando a pessoa não quer ir. Ser essa pessoa na vida de alguém pode fazer toda a diferença. Pode ser a diferença entre uma vida destruída e uma vida recomeçada. Nunca tenha medo de procurar a verdade. Mesmo quando você sabe que a verdade vai doer. Mesmo quando todo mundo ao redor está dizendo que está tudo bem, se o seu peito aperta, investiga. Se o seu instinto grita, escuta. Porque no final das contas, como disse Dona Zulmira, as cartas podem mostrar o caminho, mas quem decide seguir é a gente. E seguir pela verdade, mesmo quando o caminho é difícil, é sempre a melhor escolha. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilha, se inscreva no canal para acompanhar as histórias que eu posto todos os dias e deixa o like. Até a próxima história.